Eles riram enquanto eu dormia em um trailer com goteiras. Meu irmão recebia elogios. Eu recebia silêncio. Anos depois, comprei uma casa com minhas próprias mãos. E quando finalmente, tranquei a porta, eles voltaram, sorrindo, dizendo: "É perfeita para a família do seu irmão." Esse foi o dia em que liguei para a polícia com um sorriso. Porque depois de anos sendo silenciado, eu finalmente tinha a prova de que esta casa, esta vida, era minha. Eu sou o Jonas. E esta é a minha história. Mas antes de compartilhá-la com você, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários para eu saber que você está ouvindo, ou me diga de onde você está assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se minha história te tocar, por favor, não se esqueça de se inscrever neste canal. Ajuda mais do que você imagina. Não só para mim, mas para outros que também se sentiram invisíveis. Eu tinha 8 anos na primeira vez que percebi que a chuva lá fora soava mais gentil do que as vozes dentro da minha própria casa. Daniel e eu brigamos por um brinquedo no topo da escada. E antes que eu pudesse sequer recuperar o equilíbrio, ele me empurrou. Meu corpo pequeno rolou pelos degraus de madeira, tirando o ar dos meus pulmões até eu cair de costas no tapete, encarando as vigas do teto enquanto a chuva batia no telhado. A dor no meu pulso era aguda. Mas o que doeu mais foi a forma como Daniel chorou mais alto do que eu, inventando uma história sobre como tudo não passava de um trágico acidente. Meus pais acreditaram nele instantaneamente. Fui castigado por causar problemas e trancado no meu quarto por uma semana, cuidando do meu pulso quebrado, com um pedaço de gaze e o tipo de silêncio que parece um enterro. Era sempre assim. Daniel roubava meus legos e os vendia para amigos na escola, voltando para casa com os bolsos cheios de doces. Mamãe dizia que era bom para eu aprender a dividir. Quando o vaso favorito da mamãe quebrou, Daniel apontou para mim. Minha mesada desapareceu e me disseram para parar de quebrar coisas para chamar a atenção. Na escola, se eu chorasse, quando alguém me empurrava, era chamado de fraco. Em casa, se eu me defendesse, era repreendido por perturbar a paz. Não importava o que eu fizesse, eu era o problema. Eu mantinha um diário secreto debaixo da minha cama, rabiscando palavras que não ousava dizer em voz alta. Não chore, eu escrevia para mim mesmo. Não deixe que eles vejam. Mas nada estava seguro. Uma tarde, Daniel invadiu meu quarto, encontrou o caderno e o rasgou em pedaços, rindo enquanto meu peito queimava de impotência. Meu quarto deveria ser meu único refúgio, minha frágil fortaleza. No entanto, ele o invadia sempre que queria, como se meus limites não significassem nada. Sentei-me à janela naquela noite, observando os filetes de água deslizando pelo vidro, prometendo a mim mesmo que ninguém nunca mais me leria. Quando fiz 13 anos, eu já tinha aprendido a desaparecer. Fechava minha porta, colocava fones de ouvido e abafava o mundo com o som do Legião Urbana ecoando em meus ouvidos. Eu me concentrava na lição de casa com a disciplina de um soldado, não porque me importasse com as notas, mas porque se concentrar era mais seguro do que confrontar. Mesmo assim, Daniel invadia, zombando de mim como um nerd fraco. A injustiça era implacável, esculpida em cada aniversário, em cada castigo. No meu aniversário, Daniel ganhava uma grande festa e uma bicicleta nova, enquanto eu recebia um vale-presente barato e um abraço sem entusiasmo. Era como se minha existência não merecesse celebração, apenas um gesto superficial para cumprir uma obrigação. Naquela noite, enquanto as risadas de sua festa ecoavam pelo corredor, descobri algo muito pior do que ser esquecido. Na cômoda da mamãe havia um livro de virtudes da família.
O nome de Daniel preenchia página após página, registrando suas conquistas. Minha seção estava em branco, vazia. Era o livro de regras invisível que justificava cada punição. Voltei para o meu quarto e deslizei um papel dobrado sob uma tábua solta do assoalho. Era uma mensagem simples para mim mesmo. Eu sei o que realmente aconteceu. Eu existo. Se eles não iam escrever minha história, eu a gravaria nos espaços escondidos da casa, esperando por um dia em que alguém finalmente pudesse acreditar em mim. Na minha adolescência, a chuva havia se tornado minha companheira mais fiel. Eu caminhava pelas praias do litoral paranaense pela manhã, desenhando suas ondas inquietas e gravando o som da água no meu celular barato para adicionar aos meus desenhos. A garoa de Curitiba parecia honesta. Não fingia, não tinha favoritos. Na escola, porém, Daniel brilhava sob as luzes do ginásio, o garoto de ouro do basquete, enquanto eu vagava pelos corredores, invisível, a menos que alguém quisesse um alvo. Eu trabalhava meio período em uma lanchonete gordurosa, limpando fritadeiras e guardando cada real até poder comprar uma mesa digitalizadora. Foi a primeira coisa que comprei para mim. Um frágil símbolo de independência. Daniel a pegou emprestada na semana seguinte e quebrou a tela. As únicas palavras do meu pai foram: irmãos perdoam um ao outro. Aprendi novamente que o perdão era uma moeda que eles só exigiam de mim. O único ponto positivo era a professora Rita, minha professora de artes. Ela viu meus esboços de ruas encharcadas de chuva e disse: você tem algo real aqui. Pela primeira vez, pensei que talvez uma bolsa de estudos pudesse ser minha saída. Mas quando ela ligou para meus pais para discutir meu potencial e insinuou a negligência que sentia, eles me acusaram de envergonhar a família. Naquela noite, fui castigado por fazer a gente passar vergonha. Meu sonho de cursar artes diminuiu sob o peso da raiva deles. Aos 16 anos, descobri podcasts sobre famílias tóxicas. Tarde da noite, eu me escondia sob os cobertores, ouvindo vozes que soavam como a minha. Elas diziam que ir embora não era traição. Às vezes, ir embora era sobrevivência. A ideia se alojou em mim como uma semente, esperando por uma tempestade. A tempestade veio aos 17. Enchi 2 mochilas, uma com roupas, a outra com livros e meu novo diário. Coloquei as mochilas nos ombros e saí para uma noite de chuva torrencial. A casa permaneceu em silêncio. Ninguém me seguiu. Ninguém chamou meu nome. Era como se estivessem esperando que eu desaparecesse. Na rodoviária, sob a luz amarela piscante, um velho morador de rua estava encolhido contra o frio. Ele compartilhou sua história de perder tudo e, embora sua voz estivesse cansada, seus olhos carregavam uma estranha paz. A liberdade tem um custo, ele me disse. Mas pelo menos você sabe que é sua. Suas palavras marcaram-se em mim. Enquanto o ônibus abria suas portas com um chiado, apertei minhas mochilas com mais força. Antes de entrar, encontrei uma pasta no armário da mamãe que eu havia pego em um ato final de desafio. Dentro havia um envelope rotulado Faculdade do Jonas. Estava quase vazio. Ao lado, um recibo das taxas do time de basquete de Daniel. Eles haviam sacado meu futuro para bancar a glória dele. Entrei no ônibus mesmo assim. Enquanto ele se afastava, meu celular vibrou com um e-mail automático da nossa igreja. Junte-se a nós esta semana em oração pelo filho pródigo que se desviou. Meu nome estava escrito em preto e branco, marcado como a vergonha da família. A narrativa já estava selada. Pressionei minha testa contra o vidro embaçado, a cidade se dissolvendo atrás de mim em rastros de chuva. Sussurrei para o borrão: eu vou viver bem, mesmo que seja só eu. O ônibus roncou para frente, me levando em direção ao desconhecido. E pela primeira vez,
O som da chuva parecia menos com tristeza e mais com um batismo. Na primeira noite em que comprei o trailer, ele cheirava a sericapetamo, porchedo e cigarros velhos. Paguei em dinheiro de uma caixa de sapatos cheia de gorjetas que economizei lavando pratos depois da meia-noite, contadas 2 vezes sob a luz zumbinte de uma loja de conveniência. E o dirigi para um estacionamento de supermercado perto do mercado municipal, onde as câmeras eram visíveis o suficiente para me sentir observado, mas não tão perto a ponto de alguém se importar. Quando a chuva começou, o teto respondeu em um frenético código Morse. Deitei-me sob um cobertor fino e disse a mim mesmo que aquele som era a prova de que eu tinha um teto, mesmo que com goteiras. Os dias se misturaram em turnos de trabalho e viagens de ônibus. Aprendi quais seguranças acenavam e quais batiam nas janelas com lanternas. Eu tomava banho em uma academia 24 horas, esfregando o óleo de fritura dos meus antebraços. E depois ficava na biblioteca pública até a hora de fechar, usando o Wi-Fi gratuito para procurar empregos e assistir a vídeos sobre como vedar uma fresta, trocar um pneu, consertar um ponto fraco no assoalho. As lâmpadas da biblioteca lançavam uma suave piscina de luz dourada sobre as mesas, e por algumas horas, a cada noite, eu me sentia acolhido por um silêncio que nem me julgava. O hotel, onde eu havia conseguido turnos de café da manhã nos fins de semana, fechou de repente. Eu estava na fila da academia quando o e-mail chegou na minha caixa de entrada. Desculpe, estamos fechando. Aqui está seu último pagamento. Uma decisão de papel com um tom digital. Olhei para meu reflexo no secador de mãos cromado e disse a mim mesmo que já havia passado por coisas piores. Mesmo assim, naquela noite, o teto parecia mais próximo do que o normal. Coloquei uma caneca sob a goteira lenta, perto da ventilação, e ouvi a água se acumular como um metrônomo que eu não conseguia desligar. Em um fórum para pessoas criadas em lares como o meu, estranhos mapeavam estacionamentos com bordas suaves e postavam frases que funcionavam quando a polícia batia nas janelas. Alguém recomendou as docas de carga ao sul do centro e a cerca dos fundos de um armazém de transporte, onde se dizia que um gerente era gente boa. Fui até lá no dia seguinte, com as botas grudentas de chuva, e pedi trabalho. Foi assim que conheci Davi. Um queixo queimado de sol, uma risada de fumante, uma postura de quem carregou peso a maior parte da vida e não se importava em carregar mais. Ele me contratou para o turno da noite para mover pallets e guiar uma empilhadeira por um labirinto que parecia se multiplicar depois da meia-noite. Estacione o veículo perto da cerca, ele disse, os olhos passando pelo trailer como se já tivesse visto 1000 deles. Puxe uma extensão para aquecer quando o tempo ficar ruim. Pegue o turno de sábado também. Você vai ficar cansado, mas vai ficar aquecido. Aquele cabo de extensão brilhava como uma linha de vida. Eu terminava um turno, com as mãos doloridas e as costas rígidas. Entrava no trailer e sentia o pequeno aquecedor elétrico transformar o ar úmido em algo quase humano. Colei sacos de lixo de obra na janela traseira, depois os arranquei porque odiava não ver a chuva. Aprendi a amar o som novamente, não como uma ameaça, mas como um relógio, me dizendo que eu havia sobrevivido a mais um dia. Aos domingos, um círculo informal se formava atrás das lixeiras do supermercado, após o fechamento. Homens e mulheres com carrinhos e jaquetas encardidas sentavam-se em engradados de leite quebrado e dividiam o que tinham. Alguém sempre tinha sopa em uma lata amassada e um pequeno maçarico para aquecê-la. Uma mulher me mostrou como angular a chama para que a lata não ficasse preta muito rápido. O primeiro gole queimou minha língua e teve gosto de coragem. Não trocávamos sobrenomes. Trocávamos previsões do tempo e os melhores abrigos quando a temperatura caía. Cada voz soava como um litoral resistindo à maré. Na biblioteca, imprimi tutoriais sobre isolamento e rolamentos de roda. Assisti a um vídeo 2 vezes
Depois rastejei para debaixo do trailer com luvas de brechó, sentindo o frio através da borracha, como se quisesse entrar nos meus ossos. A primeira vez que vedei uma fresta que vazava há meses, senti algo mudar dentro de mim. Um pequeno triunfo particular que ninguém poderia avaliar, ninguém poderia tirar. Eu estava construindo uma vida com fita adesiva, garra e um tipo teimoso de esperança. Às vezes, entre a meia-noite e a manhã, uma tempestade atingia a cidade com força suficiente para sacudir a cerca. Eu me sentava, com o caderno de esboços aberto nos joelhos, e desenhava uma estrada que ia da escada da nossa antiga casa até este pedaço de cascalho da Independência. Chamei a página de sem volta e escrevi o título com letras cuidadosas, como se fosse o nome de uma pessoa que me salvou. Quando minhas mãos tremiam, as linhas capturavam o tremor e o tornavam parte do desenho. Postei o desenho online com uma legenda sobre o som da chuva e a espinha dorsal que ela esculpe em você. Alguns estranhos digitaram palavras gentis. Um disse que quase conseguia ouvir o teto. Outro disse que conhecia aquela goteira como uma canção de ninar e uma ameaça. Eu li e reli aquelas mensagens às 3 da manhã, deixando que elas ocupassem o lugar onde uma família normalmente estaria. O trabalho me endureceu de maneiras que eu não esperava. Aprendi a levantar peso com as pernas e a identificar uma pilha bamba a 10 metros de distância. Davi me ensinou a ouvir o motor da empilhadeira como se estivesse me dizendo a verdade. A verdade, quando gemia, quando avisava. Ele falava sobre o serviço militar às vezes, não sobre política, apenas sobre o calor e o peso do equipamento. E como algumas noites ele ainda dormia de coturno, porque era assim que seu corpo achava que seguro parecia. Ele nunca perguntou sobre meu passado. Ele tratava meu presente como se merecesse um plano. As piores noites não eram as frias. Eram as noites quentes e úmidas, quando o ar pressionava e o teto suava até meu cobertor parecer um pano úmido. Eu abria um pouco a pequena janela e o cheiro de peixe do mercado se misturava com o diesel. Eu mantinha uma lata de café no armário e uma lista de passos colada acima da pia. Beba água. Respire devagar. Levante-se e varra. Faça uma coisa, depois outra. Meses se transformaram em anos. Minhas mãos ficaram calejadas, meus ombros mais largos, minha paciência maior. Comprei pneus novos, depois economizei para painéis de isolamento que se encaixavam como uma armadura. Substituí uma seção do piso podre e aparafusei a mesa para que não ficasse torta. Cada concerto era uma frase em uma linguagem de competência que eu finalmente estava até aprendendo a falar. Tarde da noite, uma mensagem chegou de uma conta anônima. O perfil não tinha foto, apenas uma cruz como ícone. Seus pais dizem que têm 2 bons filhos, dizia. Fiéis e bem-sucedidos. Deus os abençoou. A mensagem incluía uma foto de Daniel no púlpito da igreja, sorrindo com um certificado. Meu nome, e não estava em lugar nenhum. Parecia menos um apagamento e mais uma reescrita com a tinta ainda fresca. Olhei para o brilho do meu celular até minha visão embaçar. Então o coloquei virado para baixo e ouvi a chuva até que soasse como uma multidão a qual eu não pertencia. Saí, com as botas afundando na faixa de lama perto da cerca, e coloquei a palma da mão na lateral do trailer. Estava amassado e feio, mas era meu. Prometi ao metal corrugado que em breve lhe daria um descanso. Prometi a mim mesmo que encontraria uma porta que eu pudesse trancar e que ninguém mais tivesse a chave. Sob a luz fria do poste, mordendo minhas bochechas, eu disse em voz alta para que a noite se lembrasse. Eu vou ter uma casa. Ninguém vai me empurrar escada abaixo na minha própria casa de novo. Quando a manhã chegou, limpei a condensação da janela e vi o horizonte como uma linha de dentes. A cidade não parecia gentil, mas parecia honesta,
Sentei-me ao volante e fui trabalhar. A promoção nunca veio, mas as horas extras sim. Empilhei horas como tijolos. Meu corpo aprendeu o ritmo de exaustão e reparo. Levantar, carregar, alongar, dormir, repetir. Os contra-cheques engordaram o suficiente para tornar possível um novo tipo de matemática. Na biblioteca, rolei por anúncios de apartamentos e golpes até que um post na OLX me prendeu. Casa de 3 quartos para reformar em um bairro tranquilo, onde a cidade se acalma e os quintais ficam maiores. Com um preço como se o vendedor só quisesse parar de pensar no assunto. Dirigi até lá depois de um turno, com o suor secando no meu pescoço. O revestimento estava desbotado, a varanda cedia como um sorriso cansado e o quintal tinha o tipo de musgo que se pode sentir sob os sapatos. A corretora de imóveis falou sobre potencial com uma voz que sugeria que ela já havia feito aquele discurso 100 vezes. Andei de cômodo em cômodo, tocando paredes frias, imaginando onde o calor moraria. Na cozinha, abri um armário e senti cheiro de chuva velha. Eu não fugi. Já tinha vivido em lugares piores. Assinamos os papéis em um pequeno escritório que cheirava a toner de impressora. Quando ela deslizou as chaves pela mesa, elas clicaram na minha palma com o peso exato de uma promessa. Dirigi direto para a casa, estacionei o trailer na calçada, como se fosse um velho amigo vindo ver onde eu tinha pousado. E abri a porta da frente para um novo tipo de silêncio, o tipo que não ficava à escuta de passos. Naquela primeira noite, dormi no chão com meu cobertor e um travesseiro. A chuva veio, suave e constante, passando pelas frestas do sótão, mas era distante, como uma história sendo contada em outro cômodo. Chorei porque o alívio tem arestas, e às vezes você só a sente quando finalmente para de se proteger. Coloquei minha mão espalmada no assoalho de madeira e agradeci por me segurar. Amanhã trouxe uma lista. Trocar as fechaduras, limpar o banheiro com água sanitária, verificar o disjuntor, comprar um detector de fumaça, arrancar a parte mole do degrau de trás. Fiz café em um fogareiro de acampamento na sala vazia e observei o vapor subir no retângulo de luz onde um dia um sofá ficaria. Na hora do almoço, tirei uma foto da entrada, dos cômodos vazios, dos rodapés arranhados e escrevi uma legenda que parecia uma bandeira. Construindo uma vida a partir da caçamba de uma caminhonete. Cliquei em postar e não pensei mais nisso até meu celular vibrar. A maioria dos comentários era de estranhos me incentivando, pequenos acenos digitais que pareciam tapas nas costas, mas uma resposta se alojou sob minhas costelas. Muito espaço para uma pessoa só, dizia. Sua família deve estar emocionada. Sem foto de perfil, sem nome, apenas aquela frase parada na porta, como um convidado, não convidado. Olhei para ela até a tela escurecer, depois tranquei a porta da frente e verifiquei 2 vezes. Trabalhei até tarde naquela semana e passei meus dias de folga com o jeans manchado de tinta. Raspei o acabamento descascado e descobri que a varanda não parecia fraca de longe. Era fraca de perto. Rastejei para debaixo dela e coloquei um suporte temporário sob a viga flácida. Cada batida do martelo parecia uma pequena negociação com a gravidade. Fique, segure, me dê tempo. Lá dentro, a poeira cedeu seu domínio aos cantos. Encontrei uma caixa de parafusos enferrujados na despensa e um recibo quebradiço de uma loja de ferragens que não existia mais. A casa continuava me oferecendo evidências de que outras vidas haviam passado por ali e seguido em frente. No quarto da frente, a parede tinha um contorno tênue de onde uma cama esteve encostada. No corredor, a tinta mudava de tom no meio do caminho, como se alguém tivesse ficado sem no meio do trabalho e nunca mais voltado. Perto da janela da cozinha, o vidro usava impressões digitais na sujeira, pequenas, manchadas, do tamanho da mão de uma criança. O vendedor havia dito que ninguém morava ali há muito tempo.
Talvez fosse verdade. Talvez a casa se lembrasse melhor. Limpei as marcas com um pano úmido, depois fiquei ali, segurando-o. O cômodo de repente menor. Disse a mim mesmo que o filho de um vizinho havia entrado durante uma visita. Disse a mim mesmo: sujeira velha pode parecer nova quando se acumula na forma certa. Então tranquei a porta dos fundos e passei o ferrolho sem tirar os olhos do vidro. À noite, a casa e eu nos ouvíamos. Ela rangia. Eu respondia com um passo. Ela suspirava. Eu colocava outra caneca sob uma mancha no teto que encontrei no corredor. Percorri o caminho do quarto, a cozinha e a porta da frente, até que as tábuas do assoalho aprendessem meu peso. Sob a luz da varanda, o trailer amassado esperava como uma testemunha que se recusa a deixar o depoimento. Eu não estava pronto para vendê-lo. Queria-o por perto, um lembrete e um aviso. Quando o dia do pagamento chegou, comprei um detector de fumaça, um conjunto de fechaduras melhor e chaves correspondentes. Assisti a vídeos sobre reforço de portas e instalei uma placa de metal que se cravava mais fundo na moldura do que o latão barato que a casa usava antes. A primeira volta da chave após esse concerto pareceu mais firme, decisiva. Dormi melhor. Algumas noites depois, rolei pela minha própria postagem novamente, lendo novos comentários. Lá estava, outra mensagem da mesma conta em branco. Espaço de sobra, dizia. Perfeito para uma família que precisa mais. Eu podia ouvir a cadência familiar por trás das palavras. A maneira como pessoas, como as minhas, vestem exigências na linguagem da virtude. Digitei uma resposta e a apaguei. Digitei outra e a apaguei também. Então, silenciei as notificações e coloquei o celular virado para baixo, no chão, com a tela voltada para o bate de madeira. Na manhã seguinte, fiz uma caminhada lenta pelos meus cômodos. Coloquei fita de pintor nas paredes onde os quadros ficariam. Medi a janela da sala de estar para cortinas que ainda não podia comprar. Fiquei no degrau da frente e senti-o ceder uma fração sob meu peso. Pressionei a língua contra o céu da boca até que a agitação no meu peito se acalmasse. Então, acionei o ferrolho, guardei as chaves no bolso e dirigi para o armazém. Durante todo o dia, o eco daquele comentário ressoou na minha cabeça como um parafuso solto em uma secadora. Davi percebeu. Você parece um cara contando fantasmas, ele disse, colocando um palete em uma prateleira. Só estou pensando em uma porta, respondi. Certifique-se de que ela tranque, ele disse. O mundo está cheio de gente que acha que a sua porta é deles. Quando meu turno terminou, voltei dirigindo sob uma chuva fina, os faróis transformando o asfalto molhado em moedas. Parei na calçada e fiquei por um minuto, com os dedos enrolados no volante, observando a casa brilhar suavemente por trás das cortinas novas que eu havia pendurado com tachinhas. Saí, olhei para o trailer e senti uma estranha sensação de que ambos os lugares estavam prendendo a respiração, esperando para ver o que eu faria. Subi na varanda, coloquei a chave na fechadura e parei o tempo suficiente para ouvir a noite. Em algum lugar, um trem. Em outro lugar, um cachorro. Em algum lugar dentro de mim, uma memória de um livro de registro com meu nome em branco. Eu virei a chave. O ferrolho deslizou para o lugar. Desta vez, o clique soou como uma promessa atendida. 3 semanas depois, a casa ainda tinha um cheiro de água sanitária e chuva. Meu sofá de brechó cedia, uma caneca de café esfriando em seu braço. Então, as batidas começaram, fortes demais para serem amigáveis. Antes que eu alcançasse a maçaneta, a porta se abriu e minha família entrou. Casacos molhados, julgamento úmido, olhos já medindo o que não lhes pertencia. Espaço de sobra para uma pessoa, disse mamãe, levantando uma cortina como uma inspetora sanitária. Papai murmurou algo. Daniel atravessou a sala sem pedir, os sapatos imprimindo vírgulas escuras no chão.
Karina, impecável e grávida, foi até a janela dos fundos e sorriu com desdém para o trailer. Bonitinho, disse ela. Depósito de lanches. Peguei meu celular na palma da mão, abri um gravador e mantive a voz firme. Vocês não moram aqui. Somos família, respondeu mamãe. Famílias compartilham. Eu compartilhei um pulso quebrado, um fundo de faculdade saqueado e um trailer, eu disse. Vocês compartilharam silêncio. Daniel plantou as mãos na cintura. Este lugar serve para nós. Quarto grande para mim e para a Karina, o do quintal para o berçário. Você pode ficar com o pequeno, ou com o trailer. Estrutura vai te fazer bem. Fechei a porta atrás deles, barrando a rajada de vento que arranhava o umbral. Não. O sorriso de Karina afinou. Você nem pode guardar tudo isso para si mesmo enquanto criamos um filho. Eu me mantive vivo enquanto vocês riam, eu disse. É isso que estou guardando. O celular da mamãe acendeu. Sua tia diz que uma casa deve servir a uma família. E serve, eu disse. Esta serve a mim. Daniel se aproximou, perto e suficiente para eu ver a lasca em seu dente. Meu coração disparou, depois se acalmou. Vocês deveriam ir embora. Não seja dramático, disse papai. Vamos ser razoáveis. Eu estou sendo, eu disse. Ninguém vai se mudar. Ninguém vai trocar as fechaduras. Ninguém vai me dizer onde dormir. Uma mensagem vibrou no meu bolso de um número desconhecido. Se você não abrir espaço, as pessoas saberão quem você era aos 17. Deixei as palavras passarem por mim como o vento. Eu já havia sobrevivido a tempestades piores. Por um instante, o único som foi a chuva afinando no telhado da varanda. Então, mamãe suspirou e disse que voltariam quando eu estivesse pensando com clareza. Eles saíram com olhares de despedida, carregando a mesma velha história como um estandarte. Coloquei a palma da mão na porta, depois que ela se fechou. A madeira tremeu uma vez e ficou imóvel. Passei o ferrolho e sussurrei. Desta vez, não. Verifiquei a janela dos fundos. O trailer se encolhia na garoa, amassado e leal. A casa atrás de mim parecia jovem, aprendendo o que minha presença significava. Meu celular vibrou. Eu não olhei. Em vez disso, andei pelo corredor, contando os passos. Quando cheguei à frente novamente, o silêncio tinha peso. Deixei-o assentar e o segurei como uma promessa. A rua era um borrão de luzes traseiras quando virei no meu quarteirão. Através da chuva, vi um brilho na minha sala que eu não havia deixado aceso. Na varanda, minha chave recusou a fechadura. Ferragens nós-alls. Resistência nova. Bati uma vez e Daniel abriu com um sorriso. Caixas se alinhavam no corredor. O casaco de Karina pingava no meu corrimão e tecidos transbordavam de sacolas no meu quarto. Você trocou minha fechadura, eu disse. Nós melhoramos a segurança, disse Karina, levantando uma folha em uma pasta plástica. Contrato de aluguel de curto prazo. Você assinou. Não se preocupe, você mal vai nos notar. Li a página, meu nome curvado na parte inferior em uma imitação bem feita. A data estava errada. As testemunhas eram fantasmas. Levantei meu celular e a câmera capturou a mão de Karina enquanto ela batia no aparelho, derrubando-o. Ele deslizou para debaixo da mesa de centro, a tela ainda brilhando, a pequena luz vermelha piscando como um batimento cardíaco. Você não vai nos envergonhar, disse ela. Você está fazendo isso sozinha, eu disse, pegando o celular e tocando na chamada que ensaiei 100 vezes. Quando a atendente respondeu, minha voz chegou antes do meu medo. Dei meu nome, endereço e os fatos em uma linha firme. Lá fora, as luzes da varanda se acenderam. Um vizinho levantou o celular. A chuva se suavizou de facas para fios.
Coloquei minha escritura no balcão ao lado do contrato falsificado. 2 papéis que discordavam sobre a realidade. Quando a polícia militar entrou, cheirava a tempo e paciência. Um policial estudou as 2 páginas. Depois olhou para a sala de jantar vazia que Karina havia alegado ser o local das nossas assinaturas. Suas perguntas eram diretas. As respostas dela, Tila, não. Você não assinou isso, ele me disse por fim. Para Daniel. Empacotem suas coisas. A voz de Karina se aguçou. Somos família. Família me troca fechaduras e inventa documentos, disse ele. Caixas batiam, cabides raspavam. Daniel resmungava enquanto levantava o que tentou ancorar. Karina pairava perto da porta, o perfume quebradiço e floral, os olhos brilhantes, sem lágrimas. Na calçada, alguém disse: gravei tudo na câmera. À noite, me entregou testemunhas que eu não havia pedido. Meu celular piscou uma mensagem de um número não listado. Você envergonhou seus pais na igreja. Você vai pagar por isso. Eu deixei a tela apagar. O policial guardou o documento falso na pasta e me entregou. Guarde isso, disse ele. Para o tribunal, se chegar a esse ponto. Ele fez uma pausa. Este não é o primeiro endereço onde seu irmão tenta algo assim. A caminhonete de Davi parou na calçada, os faróis banhando a varanda com uma luz limpa. Ele observou a cena e fez um pequeno aceno, destinado apenas a mim. Você fez o certo, disse ele. As palavras pousaram como um suporte sob uma varanda flácida. Karina roçou em mim ao sair. Você vai se arrepender disso, ela sussurrou. As pessoas saberão quem você realmente é. As pessoas saberão o que você esconde e esconde debaixo do assoalho. Minha pulsação tropeçou, depois encontrou o ritmo. Não há nada aqui para você, eu disse. Eles carregaram sua certeza para a chuva. A viatura ficou parada, depois se afastou lentamente. Os vizinhos recuaram para retângulos quentes de luz. Lá dentro, a casa exalou. Sentei-me no chão, onde um dia haveria uma mesa de centro, e deixei o celular continuar gravando até minha respiração se uniformizar no áudio. O aquecedor zumbia. O teto estalava. Observei o ferrolho, sólido e comum, fazendo exatamente o que foi feito para fazer. As mensagens se acumularam novamente. Acusações, exigências, um último latido me dizendo para confessar. Rolei até o registro de chamadas e encarei o horário como um marco de quilometragem, prova de que eu agi, não apenas suportei. O sorriso que veio não foi de triunfo. Foi de libertação. Levantei-me, verifiquei cada janela, tranquei o que precisava ser trancado. No meu quarto, pressionei a palma da mão no local onde um garoto uma vez deslizou um bilhete sob uma tábua. Eu me levantei. Eu sabia o que dizia. Eu existo. Levantei-me, voltei para acessar a sala e tranquei a porta uma segunda vez para que minhas mãos aprendessem o movimento. A caminho da cama, abri um pouco a janela dos fundos para deixar o resto do perfume deles sair. A chuva se movia em linhas finas pelo quintal, passando pelo velho trailer que esperava, como uma testemunha que se recusava a sair. Coloquei o celular no parapeito e ouvi até a chuva se suavizar em um murmúrio. A casa respondendo com seu próprio sim silencioso. Ela aguentou. Apaguei a luminária e no silêncio em camadas que se seguiu, chuva, aquecedor, o leve tic-tac do metal esfriando, eu soube que havia cruzado uma linha que não poderia ser descruzada. Eu não estava mais pedindo à casa para me guardar. Eu a estava guardando. Na manhã seguinte à partida dos policiais, minha casa parecia uma igreja depois do culto. Silenciosa. Fiz café e abri meu celular para uma enxurrada. Vídeos da varanda, me chamando de frio, comentários empilhados em torres organizadas. Karina se filmou sob uma luz suave, dizendo que eu havia jogado a família na chuva. Ela nunca mencionou a fechadura trocada, o papel falso
a maneira como meu celular brilhava no chão como uma testemunha. Assisti sem som, depois com som. Não importava. O objetivo não era como era a verdade. Era o volume. Na página da igreja, a história vestia roupas de domingo, orações por corações endurecidos, lembretes de que lares são bênçãos a serem compartilhadas. Agora, isso me deixou cauteloso. Liguei para a advogada, doutora Nádia Campos, em São Paulo. Vamos manter isso simples, disse ela. Você tem a escritura. Eles fabricaram um documento. Preserve a data. Reuni o que se sustentaria sem mim. A escritura, o recibo da fechadura, meu vídeo e o clipe do vizinho. A foto do envelope da faculdade, quase vazio. Ao lado, o recibo que comprou temporadas de aplausos para outra pessoa. Enviei tudo para Nádia, que me retornou uma lista de verificação. Naquela noite, com a chuva pintando a janela em Joinville, escrevi. Não um desabafo, um registro. Descrevi essa escada quando eu tinha 8 anos. A caixa de sapatos com gorjetas, o trailer com goteiras que ainda me mantinha seco, a chave que servia e a fechadura que não. Intitulei O que aconteceu na minha casa. Nádia leu em silêncio por videochamada, depois assentiu. Envie como está. Dirigi até a cozinha dos meus avós em uma cidade vizinha. Escrevi um e-mail para cada parente. Assunto: um registro da minha parte. Não um debate. O corpo do texto permaneceu firme. Datas, imagens, as palavras do policial quando ele segurou o contrato falso contra a luz. Perto do fim, escrevi. Tenho espaço para compaixão, não para roubo. Assinei meu nome e meu endereço. Antes de enviar, Clara Weber me mandou uma mensagem. Nós nos conhecíamos apenas por um bilhete sob um desenho. Se você quiser, posso te ajudar a postar os fatos onde as pessoas realmente vão ler, ela escreveu. Você controla o que se torna público. Nós editamos identificadores, borramos rostos e compartilhamos em um fórum que valoriza recibos em vez de performances. Helena, de Salvador, escreveu. Eu li tudo. Se precisar de ajuda com o quintal, sou boa com a terra. Enquanto isso, Karina havia contatado um advogado para reaver sua casa. Nádia disse, vamos responder papel com papel. Então, um scanner anônimo chegou. Um antigo formulário de atletismo com o nome do meu irmão escrito para espelhar, não coincidir com sua mão. A nota dizia apenas, você não está louco. Naquela noite, meus pais ligaram. Coloquei o telefone no balcão. A voz da mamãe tremia. Papai disse, as pessoas estão falando. Você nos envergonhou. Eu disse, as pessoas estavam falando quando eu saí. Vocês gostam da versão em que eu não podia falar. Quando a ligação terminou, observei a condensação se formar na janela. De volta para casa, abri o e-mail, respirei fundo para controlar o reflexo de me desculpar e pressionei enviar. Confirmações de leitura iluminaram minha tela como lâmpadas de varanda. Eu não precisava de respostas. Eu precisava de uma coisa: ser visto. As notícias se espalham por uma cidade como água na madeira. Devagar, depois por toda parte. Os vídeos da varanda completaram seu circuito. O documento forjado, amassado sob a luz. A porta da igreja ficou silenciosa quando passei por ela. Alguém online conectou detalhes do fio. No perfil de Karina, que ela havia mantido fora das câmeras. Em uma semana, ela partiu para o Nordeste. Daniel ligou em seguida. A voz mais baixa do que eu já tinha ouvido. Acabou, disse ele. Nós assinamos. Ele perguntou se podia usar o trailer. Eu disse que sim, com condições que li como um contrato. Sem visitas, sem convidados noturnos,
sem álcool, check-ins semanais, respeito pela casa, respeito por mim. Naquela noite, acendi a luz da varanda e o observei carregar um colchão fino, passando pelo local onde a figueira ficaria. Ele trouxe Caio no dia seguinte, um garoto com um olhar firme e uma mochila de lápis de cor. Ficamos sobre os canteiros vazios, e ele mapeou tomates, cenouras e um forte de paletes. Vamos precisar de barbante, disse ele. Vamos sim, respondi. E ele me olhou como se eu pudesse encontrá-lo. Uma semana depois, meus pais bateram sem forçar uma da entrada. Ficaram no umbral como pessoas aprendendo um novo idioma. Mamãe disse: estávamos errados. Papai acrescentou: você não merecia o que chamávamos de amor. Eu não me apressei em absolvê-los. Quando ofereceram uma figueira jovem, eu disse: sim. Nós a plantamos perto da cerca e a amarramos contra o vento. Helena veio de avião e trabalhou ao meu lado até nossas mãos ficarem pretas de terra. Ela posicionou as roseiras para que o sol pudesse encontrá-las e disse a Caio que as minhocas são trabalhadoras. Ele as recrutou. Aos sábados, as crianças da vizinhança apareciam e o quintal se enchia de pequenas negociações e risadas rápidas. Uma noite, escrevi um post chamado De um trailer a uma varanda. Contei a história como havia contado para Nádia e para um lista da família, firme e concisa, com recibos e graça na mesma mão. Não terminei com um conselho. Terminei com um banco, onde o café tem gosto de uma vida conquistada. O pastor Tiago me enviou um e-mail naquela semana. Aprendemos enquanto pregávamos. Sua vida nos mostrou um espelho. Eu respondi: obrigado. Então Daniel bateu novamente e não presumiu que poderia entrar. Tem uma reunião no centro comunitário, ele disse. Eu quero ir. Você pode sentar no fundo? Eu disse: sim. Lá, ele falou sobre como o sentimento de merecimento transforma uma pessoa em uma porta que ela pensa que possui. Depois, caminhamos para casa sob um céu lavado e limpo. Ele não implorou, ele admitiu. Não um encerramento, uma dobradiça. No final do verão, a varanda tinha 2 cadeiras e a figueira usava um PO, uma coroa de folhas. O jardim nos tornou ousados o suficiente para guiar pepinos pela cerca. Caio aprendeu a regar sem afogar as raízes. Troquei a borracha de vedação do trailer e coloquei uma luminária lá dentro que eu queria e não podia comprar. No último domingo de agosto, os vizinhos arrastaram cadeiras de praia para o meu quintal. Comemos, discutimos sobre como escorar os tomates e rimos até os mosquitos vencerem. Depois do anoitecer, sentei-me nos degraus com uma caneca. A casa respirava atrás de mim. A janela do trailer brilhava. Risadas de crianças vinham da escuridão como uma prova. Inclinei-me para trás, escutei a chuva e senti o ritmo lento do quarteirão me envolver. Não vitória, nem vingança. Apenas paz, grande o suficiente para o Wind para se viver.